Vamos ver agora qual foi a opinião da banca, né? Quais foram as considerações feitas pelas bancas aí, pela banca, pela Universidade Federal da Bahia, em relação a esse conceito de variação e norma. Vamos dar uma olhada aí? Uma questão discursiva bastante interessante para você se integrar aí ao conteúdo e perceber quais os critérios esperados, almejados pela banca examinadora, numa questão aí discursiva, pelo menos aí de discussão efetiva sobre a norma, o eruditismo ou não, né? Uma questão discursiva que procurava tratar efetivamente sobre isso. Vamos dar uma olhada então qual foi a opinião da banca? Vamos ver aí? Acompanhe. Olha só. Veja os itens que ela destacou em relação ao justificativo. Primeira coisa, os comentários da banca. Olha só. A resposta do candidato deverá evidenciar que, primeiro, de fato a linguagem, que geralmente é associada à sua função referencial, ou seja, aquela essência de transmitir informações. E pronto, tá vendo aí? A questão de transmitir informações, de retratar a realidade, reveste de outras funções também, que não só é aquela de transmitir meras informações, está vendo? E manifesta-se como instrumento de poder. Lógico, isso aí é um ponto. Outro ponto que o candidato deveria também tangenciar. A linguagem implica poder quando percebida sob o prisma das relações sociais. Os indivíduos, mesmo falando a mesma língua, podem distinguir-se de acordo com as variedades linguísticas de maior ou de menor prestígio social que os caracterizem. Está vendo aqui? Então eu posso utilizar coisas de maior prestígio ou de menor prestígio. Isso aí é que pode distinguir as pessoas, né, em relação ao fato de serem usuários de língua em termos mais formais e menos formais, mais prestigiados ou menos prestigiados. 2 pontos levantados pela banca em relação a isso. Tem mais. A fala da senhora no texto em tela identifica-a como uma pessoa do mundo rural, de pouca ou nenhuma escolaridade. E no que concerne às relações de força vigentes na sociedade brasileira, ela representa um grupo de pessoas desprovido de prestígio social e político. Está vendo aí? Então, aquela velha história, né? Quando se constitui um pouco essa abordagem de língua como instrumento de ascensão e de poder. É mais uma crítica feita ao sistema social aí, tá certo? Pelo menos do ponto de vista mais efetivo, ok? Então, o que a banca esperava é que o candidato também cruzasse essas informações e demonstrasse um certo domínio, um certo conhecimento sobre essa questão aí de formalidade ou informalidade, o domínio das formas, da variante culta, formal, de maior ou de menor prestígio. Isso aí é importante, tá certo? Vamos lá, acompanhe. Olha aí, no item 4. A senhora, se observada sem preconceito linguístico, que acabamos de ver o conceito, demonstra seu conhecimento, seu poder numa esfera que domina a da prática agrícola. Sua fala lhe permite comunicar seu saber à entrevistadora com quem interage e, naquela situação, coloca na posição de superioridade. A linguagem, tenha prestígio ou não, comunica. Por mais simples que seja a fala da senhora, da agricultora lá, da senhora do campo, ela consegue ser compreendida pela jornalista, pela entrevistadora aí. Percebeu? Então ela comunica. Como você planta algodão? Bom, o cara entendeu. Percebeu? E você? Então é aquela velha história, independente disso, ocorre um questionamento aí. Tá vendo aí? Certo? Beleza. É isso aí. Vamos agora para a sequência de questões, hein? Pancadaria grossa agora, daqui até o final deste módulo 1, encerramos a teoria, tá certo? O módulo 1 aí, o bloco teórico já foi, já falamos de língua, linguagem, já falamos de signo linguístico, variação, norma, culta, padrão, nível formal e informal da linguagem, pronto. Já falamos sobre toda essa teoria. Agora, ó, só pancada, vamos lá? Questões de provas gerais, concursos aí, à vontade para você começar a exercitar muito agora e perceber de que maneira as bancas examinadoras perguntam esses assuntos nas provas. Vamos dar uma olhada? Veja aí, acompanhe. É importante exercitar, vamos lá. Começamos com uma questãozinha aí da Fundação Getúlio Vargas, tá? A FGV, que fez concursos recentes aí, tranquilo, vem dando trabalho a muita gente, olha só. Preste atenção. Caetano Veloso acaba de gravar uma canção do filme Lisbela e o Prisioneiro. Trata-se de, né? Você não me ensinou a te esquecer. A propósito do título da canção, que é esse aqui, pode-se dizer que a regra da uniformidade no tratamento é respeitada e o estilo da frase revela a linguagem regional do autor.
Pessoal, para quem não se lembra, do ponto de vista gramatical, formal, culto, a uniformidade de tratamento, ela pressupõe o seguinte: se eu começo uma frase utilizando, por exemplo, pronomes em terceira pessoa, eu tenho que utilizar os mesmos pronomes de terceira pessoa ao longo de toda a situação, todo enunciado, todo. Se eu opto por um registro de uso de pronomes em segunda pessoa, seja ela singular ou plural, eu preciso continuar utilizando os mesmos pronomes em segunda pessoa, o tu ou o vós. Eu não posso misturar as duas formas pronominais. Eu não posso misturar os dois. Percebeu? Então, você conseguiste, então você conseguiu teu objeto perdido? Então você reouve, não posso. Se eu começo com você e depois vou para um tu, eu estou infringindo uma norma que é exatamente chamada uniformidade de tratamento. Esta uniformidade de tratamento caracteriza exatamente isso. Se eu começar o texto em primeira pessoa, primeira não, que a primeira está livre. A bronca maior, presta atenção, hein? A bronca maior, sem dúvida alguma, é com os pronomes de segunda e terceira pessoa. Segunda e terceira, sempre nesse pique, nessa onda aí, ó, pancada. Gato, cachorro, papagaio, periquito, vai briga geral. Não pode misturar. Vamos lá, veja aí. Olha só. Aí você tem. Trata-se de você não me ensinou, tá aí. Você não me ensinou a te esquecer. Você, pronome de terceira pessoa. Ti, pronome de segunda. Entendeu agora qual foi a confusão aqui? Então, o autor começa no título, claro, propositalmente, possivelmente, né? Certamente, com a licença poética que lhe cabe aí. Você não me ensinou a te esquecer. Eu começo com um pronome de terceira pessoa, tá vendo aqui? E depois vou para um pronome de segunda. Que história é essa? Não pode. Tá vendo aqui? Então, houve a regra da uniformidade de tratamento é respeitada. Falso. Não foi nada de respeitado. O estilo da frase revela a linguagem regional do autor. Não, não foi regionalismo. Nesse ponto de vista aqui, houve um uso de registro informal. Ok? Linguagem não formal. Beleza, vamos lá. O desrespeito à norma sempre revela falta de conhecimento do idioma. Nesse caso, não é diferente. Falso, né, gente? Se estamos analisando do ponto de vista linguístico, se é do ponto de vista linguístico, o desrespeito à norma sempre revela falta de conhecimento do idioma. O idioma não é só formado pela norma, nós vimos isso. O idioma ele é formado pela norma, mas também por seus registros regionais e sociais. São as variedades linguísticas. Então, dizer que o desrespeito à norma é falta de conhecimento do idioma, falso. Tá certo? É um rótulo preconceituoso aqui. Então, muito cuidado que estamos falando no âmbito da linguagem, ok? O correto seria dizer correto segundo a norma. Quando eu falo, gente, nas noções de certo e errado, correto ou incorreto, essas noções estão sempre associadas aí à norma culta, à norma padrão. Quando eu falo no regionalismo, quando eu falo nas variações sociais, não há aquela questão do certo e do errado. A noção de certo e errado é gramatical, é meramente associada à linguagem culta, formal, gramatical. Percebeu? Então, a outra linguagem informal, os outros registros linguísticos, não se preocupam com a tal noção de certo e errado. É importante observar essa diferença entre a gramática prescritiva, normativa, e a gramática falada, a gramática geral, tá bom? Vamos lá, continuando, acompanha aí. Olha só. O correto seria dizer, você não me ensinou a lhe esquecer. Pessoal, o verbo esquecer é transitivo direto. Quem esquece, esquece alguma coisa, esquece alguém. Esse lhe eu só posso utilizar para verbos transitivos indiretos, quando o verbo exige preposição. Percebeu? Então, nesse caso, não me ensinou a lhe esquecer, não pode. Quando é que eu posso utilizar o lhe do ponto de vista da norma culta? Somente quando o verbo é transitivo indireto, quando ele exige a preposição a e se refere à pessoa. Vou dar um exemplo bem simples. A gente vai estudar isso em gramática ainda lá na frente, mas como estamos falando de linguagem, vamos puxar os conhecimentos de uma forma geral, tá? Aí ele está abordando tudo. Norma e ausência de norma. Quando eu digo, eu lhe vi naquele dia. Pessoal, eu lhe vi, não pode. Porque o verbo ver é transitivo direto, você vê alguém. Se o verbo não exigir a, você não pode utilizar lhe. Não pode. Eu te vi, eu vi você, eu o vi, eu a vi, nenhum problema. Agora, lhe vi não dá.
Vamos voltar a falar sobre isso lá em regência, lá na frente. Eu quero que você se lembre disso aí, tá bom? Então, se eu digo, obedeço ao diretor. Quando eu falo, eu obedeço ao diretor, simples. Quem obedece, obedece. Bora. Quem obedece, obedece. Ah, você que está nos assistindo aí, bora, Morgado. Acorda, Morgado. Vamos lá. E aí? Quem obedece, obedece a. Diretor, pessoa ou coisa? Bom, depende do diretor, né? Claro. Pelo menos em relação a isso. Ó, diretor, pessoa. Se o verbo exigir a e se referir à pessoa, aí sim você pode usar o lhe. Obedeço-lhe. Obedeço a ele, a ela. Entendeu isso? Então tem que tomar cuidado, tá? O lhe só entrará nesse caso aí como termos de complemento, né? Em termos de complemento verbal, só nesse caso. Quando o verbo exigir a e for pessoa. A pessoa. Existe um outro caso do lhe também, que é quando ele é usado na forma do pronome possessivo. Né? Roubaram-lhe os livros. Roubaram os livros dele, os livros dela. Mas isso é só como possessivo, tá certo? E não como oblíquo. Beleza? Vamos lá, acompanha aí. Olha só. O correto seria dizer, você não me ensinou a lhe esquecer. Tá aí, tranquilo, tá? Falso. Por quê? Você não me ensinou a esquecê-lo, a esquecê-la. Percebeu? Cuidado, tá? Não seria lhe, de jeito nenhum. Seguindo. Não deveria ocorrer a preposição nessa frase, já que o verbo ensinar é transitivo direto. Pessoal, veja a frase. Você não me ensinou a te esquecer. Quem ensina, ensina algo a alguém. Está vendo aí? Se você ensina algo a alguém, está colocando aqui o verbo ensinar é transitivo direto. Eu vou ensinar o quê? A quem? Percebeu? Eu vou ensinar o esquecimento a alguém. E por aí vai. Então tem que tomar cuidado. Certo? Não deveria ocorrer a preposição nessa frase, já que o verbo ensinar é transitivo direto. Não. Ele é transitivo direto e indireto. Ele exige dupla resposta. Uma resposta com preposição e outra sem. Percebeu? Então é transitivo direto e indireto. O verbo é transitivo direto, a gente vai estudar isso lá na frente. Nem se aperreie, nem se preocupe. A gente vai estudar isso bem direitinho lá na frente, a predicação verbal. Transitivo é quando ele pede o complemento, objeto. Esse objeto é sem preposição, quando ele é direto. Comprou flores. Pronto. Comprou o quê? Flores. Pronto. Transitivo direto. Certo? Letra E. Desrespeita-se a regra da uniformidade de tratamento. Com isso, o estilo da frase acaba por aproximar-se do da fala. Sim, exatamente isso que aconteceu. Ou seja, você não me ensinou a te esquecer. Está aqui, ó. Beleza. Nesse contexto aqui, lógico, você tem a letra E como resposta, porque a análise agora é linguística. A análise é linguística. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Agora, PUC do Rio de Janeiro. Olha só. Tem uma palavra que conheço, mas que não consigo pegar. Olha a frase enunciada aí, tá? O trecho em destaque reproduz a fala de uma pessoa em que fica marcado o registro coloquial de linguagem. Lembra registro coloquial? Do dia a dia, do comum. Registro comum, da fala corriqueira. Como você poderia reescrever esse trecho usando o registro formal? E agora? Bora lá! Desafio para você que está em casa nos assistindo, hein? Tem que reescrever. O que você vai fazer agora? Você vai pausar o vídeo aí, dar uma pausa, olha para a frase de novo, dá uma olhadinha, aquela olhada filé. Olha a frase, beleza, pensa, escreve aí que daqui a pouquinho eu solto a resposta. Tá certo? Pausa o vídeo aí, dá uma pausadazinha, olhe para a frase e tente reescrevê-la. Veja aí uma versão legal, boazinha, tá certo? Veja lá. Pega a versão normal e dá uma, escreve aí direitinho e dá uma conferida. Tenho certeza que você vai acertar. Vai ou não vai? Quero saber, quero ver, viu? Quero ver, Morgação. Vamos lá. Veja aí, acompanhe. Bom, você já pausou o vídeo, já tentou escrever, escreveu tudo? Então vamos lá, vamos conferir aí algumas possibilidades. Primeira coisa, quando você diz tem uma palavra que conheço, eu não posso utilizar, do ponto de vista formal, norma culta, o verbo ter como sinônimo de haver ou de existir. Não pode. O verbo ter, sinônimo de haver ou de existir, é uma infração à norma. Infração. Não dá.
Então não é tem uma palavra, é há uma palavra, existe uma palavra, tá certo? Que conheço, mas teria uma vírgulazinha aqui, porque é conjunção adversativa, mas que eu não consigo pegar, pegar, recordar, lembrar, escrever, qualquer coisa assim, né? Vamos ver aí, sugestões? Há uma palavra, ou então existe uma palavra, tanto faz, tá? Que conheço, vírgula, mas de que não consigo me lembrar, ou então que não consigo lembrar. Tá vendo aqui? Eu só utilizo a preposição de se o verbo lembrar, por exemplo, estiver sob a forma pronominal, se ele estiver acompanhado de pronome. Se ele não estiver acompanhado por um pronome, aí tranquilo, aí você tem somente dizer que não consigo lembrar. Certo? Beleza? Ok, sugestão feita aí. Vamos lá, vamos avançar. Mais uma questão. Texto para as questões 3 a 7. Olha só. Vamos lá? Só conferir isso, tá bom. 3 a 7, é isso mesmo. É um mito a pretensa possibilidade de comunicação igualitária em todos os níveis. Isso é uma idealização. Todas as línguas apresentam variantes. O inglês, o alemão, o francês, etc. Também as línguas antigas tinham variações. O português e outras línguas românicas provêm de uma variedade do latim. O chamado latim vulgar, muito diferente do latim culto. Olha só. Além disso, as línguas mudam. O português moderno é muito distinto do português clássico. Se fôssemos aceitar a ideia, agora sem acento, de estaticidade das línguas, deveríamos dizer que o português inteiro é um erro. E, portanto, deveríamos voltar a falar latim. Ademais, se o português provém do latim vulgar, poder-se-ia afirmar que ele está todo errado, até porque vem do vulgar. Olha só a opinião desse autor, que interessante. O professor tem que ler estudinho, né? É para ler, rapaz. Agora, o estudo de português agora não é só mais frasezinha solta, não, é texto. Vamos lá. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos, os que habitam numa região ou noutra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos, dá uma identificação para seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é do interior de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Veja que exemplo interessante, né? Saber uma língua é conhecer variedades. Um bom falante é poliglota em sua própria língua. Olha que frase legal, gente. Um bom falante é poliglota em sua própria língua. E aí, gente? Vou interromper a leitura agora para essa frase você começar a refletir um pouco sobre ela. O que é ser poliglota no próprio idioma? Que poliglota, teoricamente, é aquele que sabe falar várias línguas. Tá. Poliglota na sua própria língua, ou seja, conhecer todas as nuances e peculiaridades e particularidades da sua língua em relação a dialetismos, regionalismos e tal, percebeu? Aquele que fala do ponto de vista adequado, né? No ponto de vista da adequação, que sabe ajustar a modalidade de linguagem e o ajuste, o registro de fala a cada situação comunicativa específica, que usa do princípio da adequação para falar de forma apropriada em diferentes contextos de uso, formal ou informal. Tá legal isso? Vamos continuar, veja aí. Saber português não é aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variantes não são feias ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Nosso homem simples do campo, olha só, nosso homem simples do campo tem dificuldade de comunicar-se nos diferentes níveis do português. Não por causa da variação e da mudança linguística, mas porque lhe foi barrado o acesso à escola,
ou porque neste país se oferece um ensino de baixa qualidade às classes trabalhadoras e porque não se lhes oferece a oportunidade de participar da vida cultural das camadas dominantes da população. Olha só que texto. Esse cara é muito bom. José Luiz Fiorin, muito bom. Pense num cara bom. Assim, eu vi, existem vários livros dele, muitos textos assim, muito bom. Ele é um linguista muito respeitado, é um cara aí de vários congressos de linguística, assim, é um cara muito respeitado, muito ouvido, um dos grandes nomes que temos na linguística aqui no Brasil, tá certo? Um cara muito bom, os textos dele são fantásticos, também desse ponto de vista da leitura e tudo mais, e tem outros nomes, né? Antônio Carlos Xavier, aí você tem aí o professor Xavier daqui da Universidade Federal de Pernambuco, Luiz Antônio Marcuschi, muitos outros nomes, assim, muito bons no campo da linguística, e você sabe, assim, gente que escreve com talento, né? Que tem, assim, uma visão de mundo muito interessante, muito apropriada, muito ponderada em relação a várias coisas, são muito legais. Somos privilegiados aí em relação a muitos acadêmicos, hein? Outros não, são mais soberbos. Francisco Gomes de Matos, Gomes de Matos, fantástico também aí na linguística da paz, e tantos outros nomes que poderíamos aqui citar, Gilda Lins e tantos outros, tá? Nomes fantásticos aí, Maria José de Matos Luna, e tantos outros. Vamos parar de falar, senão a gente vai começar aí a dizer um bocado de nome, pronto, aí toma elogio para o povo todo. Vamos continuar, acompanhei. Vamos lá. Seguindo então, depois do texto, vamos para as questões, né? Vamos lá. Pela compreensão global do texto, podemos afirmar que o autor, você vai avaliar cada proposição dessa em certo e errado no estilo CESP-NB, tá? No bom e velho estilo CESP. Vamos lá. O autor critica, no português moderno, o fato de ele ter se modificado ao longo do tempo, distanciando-se de sua forma clássica. E aí? Certo ou errado? Ok. Pessoal, ele não critica o fato de ter se modificado de forma alguma, ele atribui essa mudança até de forma a um caráter certamente positivo, né? O que ele mostra é que as pessoas são preconceituosas ao se referirem a isso. Percebeu? O fato de se distanciar da forma clássica é natural, foi uma variedade, uma variante. Ele deixa claro isso aí ao longo do texto inteiro, tá? A modificação é natural, ele fala que a mudança é natural do seu ponto de vista da própria sociedade. Beleza? Vamos lá. 2. O autor considera que o bom falante do português é aquele que, tendo frequentado a escola, domina as regras da gramática normativa. O que você acha? Erradíssimo, né? Claro que é errado. O bom falante do português, lembra que ele usou aquela expressão? É aquele que é o poliglota em sua própria língua, poliglota no próprio idioma, que conhece as particularidades e tal, não somente aquela ensinada na escola e tal, que veta, que cria. Ele chama até essa língua de artificial, se lembra do texto aí? Acabamos de ler. Ele fala do artificialismo disso. Então, o cara ser poliglota na sua própria língua e tal, uma série de coisas importantes. Ele deixa claro que essa é a maior virtude. E fala também, nós mencionamos aqui, no princípio da adequação. Tá lembrado? Pois é. Vamos lá, continuando, acompanha aí. Vamos lá, próximo item. O autor estabelece uma relação entre um fato linguístico, ou seja, a existência de variantes linguísticas, e um fato social, a divisão das sociedades em grupos. E aí? Certo ou errado? Muito bem. Ele fala exatamente sobre esse fato. Variantes linguísticas estão associadas a elementos históricos e sociais também. Não é? Então ele diz, ó, existem variantes. Tá, ele está associando isso. Isso é um fato. A existência de variantes é um fato. É claro, nós percebemos isso no dia a dia. O fato social, essa questão social, a divisão de classes sociais, essa divisão em grupos, interfere sobremaneira e contribui para a existência dessas variantes. O fator social é um deles. A discriminação social, a falta de acesso à educação de qualidade, a elementos de cultura totalmente diferenciados, a distorção de valores. O autor deixa claro vários desses idiomas. Tá certo? Então é uma questão de avaliação linguística também aí, tá certo? Não pense que, ó, gramática, tá vendo aí? Língua portuguesa não é só gramática, não. Parece questão de texto, né? Mas é da compreensão do texto em relação aos conceitos aplicados de variação linguística, variedade, norma, tá vendo aí? Legal, né? Vamos lá, acompanhe.
Vamos lá, continuando. Pela compreensão global do texto, podemos afirmar que o autor, ainda no certo e errado, considera a variação linguística um fenômeno típico das línguas românicas, o que as diferencia das outras línguas. O que você acha? Houve um problema aí, né? Olha só. É típico das línguas românicas? Não. Aconteceu também nas línguas românicas. Mas ele falou do alemão, de uma série de outras línguas. Todas as línguas são passíveis de variedade. Percebeu? Cada uma por seus fatores mais ou menos importantes. Então, o que ele está colocando aqui, a variação linguística, um fenômeno típico das línguas românicas, é outra história, é outro papo aqui. Então, você tem exatamente este ponto dentro desse conceito aqui, tá bom? Fenômeno típico das línguas românicas, não é, a diferenciação não é por aí. As línguas românicas vieram do latim vulgar e tal, ele menciona essa questão do latim vulgar como um elemento importante aí em relação à referência, mas não único e exclusivo nesse aspecto aí, beleza? Tranquilos? Vamos lá. O autor percebe o uso de determinada variante linguística como um dos meios através dos quais o indivíduo se identifica como membro de um grupo. E aí? Tá vendo aí? Um dos meios, certíssimo. Ele é um dos elementos. O uso de variedade linguística, o cara chega e coloca lá ba, né? Ba, che, por exemplo. Eu não sei falar, que eu não sei imitar. Tu vais e tu percebes, né? Che, ba. E aí, de onde é esse cara? Bora, tá demorando muito. Claro, né? Eu tenho um negócio, acho que circula na internet aí, no curso de redação, acho que eu falei rapidamente sobre isso. Nosso curso aqui não vou passar, redação para concurso. Eu mencionei a questão das variantes, das variedades, que devem estar longe, né, em relação às provas de redação, porque a modalidade formal escrita é a única apropriada para as provas de redação de concursos públicos. Beleza. Não só manuais de redação e tal. Aí eu mencionei lá, dicionário de pernambuquês, você já viu? É muito interessante. E muitas coisas ali que realmente, ó, vero, né? Totalmente verdadeiras. Agora tem o dicionário de mineirês, dicionário de gauchês. Você deve conhecer, né? Na internet tem um bocado. Ele é muito engraçado. Essa turma é muito criativa, né? E assim, a questão do encadeamento vocabular que muitas vezes os mineiros fazem, né? Juntando as palavras, falando a coisa rapidamente e tal. No pernambucano, aqueles vícios de linguagem, as palavras esquisitas que nós pernambucanos utilizamos muitas vezes, né, no dia a dia, no cotidiano, especialmente com o uso, né, da linguagem menos formal. É super curioso isso. Mas paciência, é a multiplicidade, né, é exatamente a diversidade de cultura, a diversidade de língua que nos caracteriza e nos forma como indivíduos usuários de língua portuguesa, como cultura, como tudo, que nos identificamos, né, o valor identitário da língua. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão? Tem um bocado, hein? Vá se preparando aí, vamos fazer um bocado de exercício agora aí, ó. Pegar o conceito e aplicar nessas provinhas aí. Vamos lá, acompanhe. Vamos ver se você tá fera mesmo. Vamos lá, ainda sobre o mesmo texto, tá? Sobre a relação entre o conhecimento linguístico e o ensino escolar. A posição do texto é a de quê? Vamos lá. Item 1. A escola é o lugar onde esse conhecimento é sistematizado e aprendido em sua totalidade. E aí, pessoal? Olha só. O conhecimento é sistematizado na escola, até certo ponto. Aprendido na totalidade? Não, é impossível. Na escola, predomina o ensino da língua culta, predomina o ensino da língua de prestígio social. As pessoas têm noção de variedade, de variantes, mas aprender o conhecimento sistematizado na totalidade é querer demais, né? É se achar muito. Vamos lá. A escola possibilita ao aluno o conhecimento de normas gramaticais, mas isso não significa necessariamente o domínio de todos os usos de uma língua. E aí? Muito bem, né? Então veja, é o conhecimento da norma. Percebeu? Mas o domínio dos registros, dos usos, a gente sabe que não. Os idiomatismos, as expressões idiomáticas, os regionalismos, todos eles, né, os usos peculiares de determinadas expressões, nada disso. Né? A escola, segundo o texto, veja, a posição do texto. A gente sabe que há escolas que podem até ensinar um bocado de coisa a mais. Mas a posição do texto qual é? Tá vendo aí? É essa aqui, certinho.
Bom, item 3. Na próxima aula a gente analisa, tá? É isso aí. Continuando no texto, até a próxima.